Polícia Federal, de Jair Bolsonaro e do filho dele, o deputado licenciado. Bom, não é mais licenciado, né? A gente esquece, mas do deputado federal, né? Que está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro. Você já traz um avanço na apuração junto às fontes da Procuradoria-Geral da República, importante, de que a decisão do PGR Paulo Gonet Branco deve ser pela denúncia dos dois. Exatamente. Tainá, Uribe, boa tarde para vocês e todos que estão conosco no Bastidores hoje. Existe, sim, essa possibilidade, né, essa grande chance de a Procuradoria-Geral da República, denunciar, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, por essa atuação conjunta, né, essa atuação em parceria, digamos assim, de pai e filho, para, de alguma maneira, tentar constranger o Poder Judiciário, tentar descredibilizar o Poder Judiciário e também chantagear, de alguma forma, segundo apontou o relatório que foi divulgado ontem, no início da noite, pela Polícia Federal. Tecnicamente, assim, em termos de procedimentos, de rito, né, Tainá e Uribe, o processo normal já era que esse relatório fosse encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes para a Procuradoria-Geral da República, para que agora a PGR defina se já oferece denúncia, se pede eventualmente alguma diligência complementar, se entender que ainda tem lacunas a serem preenchidas nessa investigação, e também tem a hipótese de requerer o arquivamento dessa investigação. Esse terceiro caminho, digamos assim, é considerado remoto, né? Chance zero praticamente, segundo o que eu pude ouvir de interlocutores do Procurador-Geral Paulo Gonet. Lembrando que a abertura da investigação sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, financiado pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e por isso os dois são investigados em conjunto, essa abertura da investigação partiu do próprio Procurador-Geral, né? A gente lembra que no início do ano, quando Eduardo anunciou que estava pedindo uma licença para viajar aos Estados Unidos e denunciar o que ele considera serem os abusos do ministro Alexandre de Moraes, houve uma representação feita pelo PT, pelo líder do PT no governo, deputado Lindbergh Farias. Na época, a PGR entendeu que ainda era muito preliminar, que ainda não havia nenhuma prova concreta, né, do cometimento de crimes por parte do parlamentar em relação a essa questão de incitar as autoridades estrangeiras, mas em maio tudo mudou e a PGR pediu, então, a abertura dessa investigação. E o ponto da virada de chave, né, que a gente costuma ouvir aqui pelos bastidores do Judiciário, Tainá e Uribe, é que foi a ocasião, em que Marco Rubio, secretário de Estado americano, disse que, de fato, havia grandes chances de Moraes ser alvo de sanções por parte do governo norte-americano. Na época, ainda eram grandes chances. Hoje, essas grandes chances se tornaram algo concreto, com sanções já aplicadas ao ministro relator da investigação sobre a trama de golpe de Estado. Então, foi Gonet que pediu a abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito foi autorizado por Moraes. Recentemente, uns 2 meses atrás, um pouquinho menos, né? A Polícia Federal pediu para o ministro a prorrogação por mais 2 meses. Foi no dia 8 de julho que foi feito esse pedido, também autorizado, para que a PF pudesse concluir ali alguns pontos da perícia nos celulares que ainda estavam pendentes. E o resultado dessa perícia a gente viu ontem nesse extenso relatório da PF, que aponta para essa atividade conjunta aí de pai e filho, no sentido de chantagear o Supremo e tentar, de alguma maneira, impedir o avanço da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que tem Bolsonaro como principal réu.